Junta-se agora a nós, neste Jornal da Hora do Almoço, o professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, muito boa tarde, bem-vindo. Professor, vamos naturalmente começar por esta informação que domina a atualidade de hoje, um caso que representa um terremoto social, político e financeiro e também mais um abalo para a Casa Real Britânica, ainda que André tenha sido, enfim, já destituído, tenha perdido todos os cargos que o associam à realeza, a verdade é que é aqui um forte abanão. Muito bom dia, Janete. Bom dia também aos senhores telespectadores. André é irmão do rei. Claro. E nós temos de perceber que aquilo que afeta a André acabará por afetar também a monarquia. Mas temos de perceber que este não é um caso novo. Repare, André era Duque de York. Era príncipe e era Duque de York. Ele terminou as funções públicas, ele terminou a vida pública em 2019. E nós estamos em 2026. Portanto, o que é que acontece? A família real sabia qual tinha sido o comportamento desviante de André. E por isso mesmo, ele hoje não tem títulos, ele não reside em Windsor, repare que ele foi detido numa casa, portanto, casa particular, e o mais grave foi detido no dia em que fazia 66 anos. O que significa que os tempos da justiça não são os tempos da vida individual, nem de um filho de um rei ou de uma rainha, porque a justiça tem que fazer o seu trabalho. A justiça faz o seu trabalho. Sim. É um ato humilhante, mas que já se antevia. E antevia porque o primeiro elemento que temos de perceber é do que é que ele está acusado. E ele, repare que ainda estamos numa fase muito primária do processo, mas neste momento há 8 equipas independentes, 8, eu volto a frisar, a analisar as denúncias nas diferentes atividades no Reino Unido. Quer dizer que quem fala, nós percebemos, é um subchefe da polícia. Exato. E o cuidado que ele teve, portanto, não se fala na família real, não se identifica André. E porquê? Fala-se num homem na casa dos 60, residente em Norfolk. O que é que isto quer dizer? É muito cuidado da justiça para não dar à defesa a possibilidade de anular partes do processo. E o que acontece é que André está a ser investigado não pela participação no escândalo sexual. Não são os crimes sexuais que estão em causa neste processo e nesta investigação que levou à detenção do ex-Duque de York. Não, o que está em causa é um titular de um cargo público, e ele era o representante comercial do Reino Unido, um titular de um cargo público que não realizou de forma adequada, da forma que está prevista na lei, as suas funções. Função que desempenhou durante 10 anos, 2001 a 2011. Aliás, as informações que ele deu provavelmente vão ter muito a ver com 2010, 2011, quando já estava a terminar as funções. E porquê? Precisamente porque a família real se apercebeu desta ligação tóxica dele com Epstein. Há um dado muito importante. Esta infração de que André provavelmente irá ser acusado, neste momento ele está a ser investigado, é a fase preliminar. Nesta fase, este ato é uma infração muito grave no ordenamento jurídico do Reino Unido. E porquê? É que um titular de um cargo use o cargo, como eles dizem, sob a forma de abuso de posição. Ou, pelo outro lado, não desempenhe de forma conveniente as suas funções. Mas eles dizem mais, é que ele falhe deliberadamente a realização das funções. E o que acontece é que se ele passou informações Epstein sobre os interesses comerciais do Reino Unido em determinados negócios no estrangeiro, porque isto refere-se ao elemento da política externa, é evidente que isto é falhar deliberadamente. E este falhar deliberadamente, a lei britânica é muito dura. É pesada, não é? A moldura penal é muito elevada. Porquê? Porque não é um descuido, não é um mau desempenho, mais do que isso, é um abuso, mas mais do que isso, uma falha deliberada. A palavra que aqui está é deliberada. Significa que ele sabia o alcance do ato que estava a cometer, sabia as implicações do mesmo. E isto, a justiça
ninguém está acima da justiça no Reino Unido, nem alguém que vem da família real. Portanto, nós percebemos a posição de Carlos III, que não fala do irmão, fala da defesa da monarquia e explica que a monarquia tem de fazer aquilo a que está obrigada. E a que é que está obrigada? Que é que está obrigada? É isso, a colaborar com a justiça. É obrigatório, portanto ninguém está, nem o próprio rei, acima da lei. Quanto mais o seu irmão. Portanto, E isto pode, a última análise, levar elementos da família real a terem que testemunhar, a terem que... essa colaboração passa por aí Passa também. por aí, e pior do que isso, é que as filhas de André e de Sara também estão envolvidas no processo. E vamos ter de perceber claramente que elas receberam, por exemplo, convidados de Epstein nas residências oficiais britânicas. Serviram de guias de visita a essas instalações. Isto volta outra vez a ser do foro público. E o grande problema é que estes vícios que são privados, quando chegam ao conhecimento público e afetam figuras públicas, têm uma grande repercussão. Aliás, quando o subchefe da polícia é muito cauteloso, isto mostra não apenas o conhecimento da lei, mas ele disse logo, é pela implicação política deste caso. E este caso vai também, nós já percebemos que Keir Starmer já viu demitirem-se 3 pessoas do seu gabinete. Porquê? Precisamente por causa da ligação do embaixador nomeado por ele, mas a conselho destas pessoas, do embaixador que ele nomeou para os Estados Unidos e que se percebeu que estava ligado também a Epstein. O que é que acontece? Este é um escândalo que não é apenas sexual e já era suficientemente grave ser um escândalo sexual e haver aqui tráfico humano e de menores e aproveitamento sexual desses menores ou dessas menores que estavam aqui neste âmbito de tráfico humano. Já era suficientemente grave. Claro. É pior. Significa o quê? Que verdadeiramente há aqui um complô financeiro. Há aqui uma forma de... Esta rede funcionava como? Era pagar os serviços e as informações que obtinha. E, portanto, à medida que vamos conhecendo mais dos ficheiros Epstein, sim, e atenção que... E ainda assim, professores... com a colocação de muitos entraves, de muitas barreiras, de muita pressão, no sentido de não conhecermos tudo. Isso significa o quê? Que isto pode ser apenas o início de uma coisa bastante maior? É o início, sim, eu disse já aqui que é a ponta do iceberg, porque vamos perceber quais eram as ligações de Epstein e vamos saber quem é que está por trás de Epstein, quem é que o promoveu até criarmos aquilo, e o importante é perceber que os nossos telespectadores percebam isto. Esta elite julgava que vivia num clima de impunidade. E porquê um clima de impunidade? Porque entendia que, estando relacionada com os detentores do poder, isso lhe daria, portanto, margem para poderem ter todos os comportamentos ficando ao arrepio da lei e sem virem a ser convocados ou chamados por essa mesma lei. Estão a perceber agora que não é assim, mas é importante que antes da divulgação nós percebêssemos esta questão, é que já se sabia. E já se sabia quem a família real, portanto, a rainha não faleceu, não sabia, provavelmente, todos os elementos que estavam nos comportamentos desviantes e nos crimes do seu filho, mas tinha conhecimento da ponta do iceberg e sabia que aquilo era suficientemente perigoso. Grave. Por isso ela começou perigoso, a falar nos anos horríveis. E o anos horríveis significava o quê? Foi um ano horrível, não é apenas pelos divórcios, não é apenas pela morte da princesa Diana, são anos, no plural, horríveis. Para quem? Para uma monarquia em que a rainha era a figura que atava às pontas. E atava às pontas porque se percebeu claramente que o procedimento, o comportamento dos seus filhos estava longe de transmitir aos súbditos uma imagem de coerência, de competência, de dignidade. E a família real é uma família que, para servir de elemento unido, repare, o Reino Unido é a única associação mundial em que há 4 países juntos no mesmo reino. Quer dizer, é um Reino Unido, mas são 4 países diferentes, com 4 constituições diferentes, com 4 governos diferentes. O que é o rei ou a rainha aqui? É claramente aquilo que se chama o elemento de união. Repara, o hino começa God Save the Queen.
agora God Save the King. O que é que isto significa? Este rei, esta rainha, é vista quase como que uma figura acima da política, alguém que tem um poder, aquilo que se chama um poder moderador, uma função moderadora e um poder moderador enorme. E isso implica prestígio. Ora, este tipo de comportamentos desviantes são precisamente o contrário disso. É a quebra do prestígio. E a quebra do prestígio de uma figura real acaba por ser a quebra de prestígio da monarquia. Por isso o rei está muito cauteloso. Pois, claro. Porque percebe claramente que o afeto que possa sentir pelo irmão pode pôr em causa inclusive a continuação da monarquia. E por isso mesmo ele retirou os títulos. Despojou dos títulos em outubro passado, no âmbito das notícias que saíram precisamente e que na altura nos apontavam só para as questões dos crimes sexuais, sendo que há inclusive alguns e-mails que vão sendo tornados públicos e que apontam para crimes que poderão ter sido cometidos inclusive no próprio Palácio de Buckingham. Claro, e repara, quando as filhas fazem visitas guiadas ao Palácio, com convidados de Epstein, a pedido de Epstein, percebe-se claramente o que é que aquelas personalidades pretendiam. Pretendiam aquela visibilidade e um clima de impunidade, no sentido de que estavam acima da lei, estando acima da lei, se podiam dar a todos os distanciamentos que quisessem. Tudo lhes era permitido. Nós percebemos que a família real foi muito cautelosa também no tratar deste assunto por uma razão simples. Pensava que os ficheiros não seriam divulgados nesta dimensão. E sabendo todos o que estava em causa, perceberam que não chegaria tanto ao domínio público. O que é que estamos a assistir? A um desvendar, a um desenrolar de um novelo. E o que acontece é que quando este novelo se desenrola, nós percebemos que temos aqui demasiados comportamentos desviantes e durante demasiados anos, com demasiada frequência. Este elemento é um elemento que põe em causa tudo aquilo que é uma estrutura, tudo o que é uma hierarquia que a população se habituou a respeitar. A família sabia dos comportamentos de André. Por isso eu falei da mãe. O irmão também sabia. Os outros membros da família, incluindo Sarah Ferguson, sabia, e vamos descobrir, dentro de pouco tempo, se não é conivente com esses comportamentos. Com esses crimes. E por isso, eles que já não são casados há muito, não é? Pois, não são casados, mas o problema é que esta é uma situação em que o passado bate na porta do presente e vai ensombrar o presente. E o que é que o rei está a tentar? É que não ponha em causa o futuro. E não é líquido que não ponha, porque como eu disse, sendo a ponta do iceberg, quando percebermos, os súbditos britânicos não vão entender uma coisa, é que André, tenha disponibilizado a Epstein e a quem estará por trás de Epstein e a quem está nesta teia informações sobre interesses britânicos, aquilo que seriam interesses negociais, aquilo que seria a estratégia negocial do Reino Unido. É evidente que isto é um crime de Estado. E como isto é um crime de Estado, é muito grave. Claro. E nós reparamos uma coisa tão simples quanto isto. Portugal, que é uma república, o Presidente pode perder o mandato devido a crimes que cometa no exercício das suas funções, quando põe em causa a independência nacional, a soberania nacional. E é numa república. Numa monarquia, mais a mais, com tantos séculos, nós pensávamos que este direito consuetudinário, repare, a Inglaterra não tem uma Constituição escrita. Tem uma Constituição consuetudinária e tem códigos. E depois precisa ter uma Câmara dos Lordes. E porquê? Para terem o peso da tradição, do valor daquilo que se transmite de geração em geração. E transmitir vícios de geração em geração não faz parte desta cultura, mesmo em que se percebeu que, havendo uma Câmara dos Comuns, que é o cidadão eleito, mas há uma Câmara dos Lordes, em que é verdadeiramente a genealogia que lhe garante o lugar. E porquê é que lhe garante o lugar? Precisamente em nome da tradição, em nome do respeito
consuetudinário, o respeito pelos costumes de alguém que conhece a vida e conhece a maneira britânica de estar no mundo. Nós percebemos tudo isto aqui, Janete, é posto em causa. Claro que sim. Retirando um bocadinho o foco ao Reino Unido e à monarquia, ainda que tenha sido esta detenção do ex-príncipe André, ajude-nos a perceber, professor, com que preocupação é que, a partir de Washington, Donald Trump está a assistir a estas movimentações, ele que também tem um nome tantas vezes mencionado nos ficheiros. Neste momento é com uma sensação de alívio. Sim. E porque é uma sensação de alívio? Foi desviada a atenção é desviada, exatamente, e depois percebe-se que, sendo o nome dele um dos nomes mais recorrentes nos ficheiros, não aparece até à data algo que o comprometa. E por isso mesmo ele disse que está perfeitamente ilibado. Esta sensação explica o quê? Que não é por estar acima da lei, não está envolvido no caso diretamente. Este dado é muito importante. Significa que ele, que verdadeiramente podia ser uma vítima do processo, pode sair vencedor do processo. E aqueles que exigiram que os documentos fossem libertados, foram principalmente democratas e republicanos que restam ainda fora do processo MAGA, esses podem vir a ser prejudicados. Porquê? Porque Donald Trump sabe tirar proveito de todas as situações e, evidentemente, vai dizer que, afinal de contas, havia suspeitas sobre ele. Ele, afinal, não tem culpas nenhumas no cartório e, mais do que isso, foi ele que... Ele vai usar este elemento, Janete. Vai dizer, fui eu que disse, investiguem este indivíduo porque ele merece ser investigado, está sob suspeita, ele não é pessoa de bem. Ele era Epstein. Agora, depois vão surgir teorias da conspiração, porque é que, afinal de contas, se Epstein se suicidou mesmo ou se o suicidaram. Vão aparecer teorias da conspiração sobre um dos principais fornecedores destas raparigas, nestas teias da exploração sexual, também se suicidou. Vamos começar a perceber e vão surgir teorias da conspiração sobre tudo isto. Claro. Para mim, a situação é clara neste momento. Houve uma elite que julgou que gozava de impunidade total e que tudo lhes era permitido. E essa elite foi a elite que apostou em Epstein, e Epstein, nós chamamos ficheiros Epstein, mas Epstein é um resultado, é um produto de um sistema. E o que acontece claramente é que Epstein, verdadeiramente, nós sabemos que ele falsificou o diploma para ser professor. Nós sabemos a sua ascensão meteórica no mundo da alta finança. Percebemos a fortuna que ele fez, ajudando outras fortunas a recuperar parte de investimentos perdidos. Nós sabemos isso tudo, isso é fácil, esse é o rastro do dinheiro. O problema que está, o que nós ainda não sabemos, com toda a clareza, é quem é que criou Epstein. Nós sabemos que Epstein é um produto, não é um criador. E, portanto, é importante sabermos quem é que o criou. E isso só poderemos saber, se viermos a saber, quando os ficheiros forem totalmente abertos. Mas se é que vão chegar a ser. Pois, não é? É que esse é o problema. É que eu passo o tempo a analisar ficheiros norte-americanos, percebo que mesmo quando eles são disponibilizados ao público, há sempre muitos riscos pretos por cima da parte que dizem que não pode ser lida. Sobre todos os assuntos, não é apenas sobre a Epstein. Portanto, aqui vamos ter a mesma coisa. Professor, vamos retornar também aqui há algum tempo para o Irão e para a preocupação crescente com aquilo que possa estar a acontecer. Há informações que dizem que Donald Trump está cada vez mais inclinado a iniciar uma guerra total contra o Irão. Diz-se, inclusive, que os ataques podem acontecer já este fim de semana. Portanto, estamos à distância de cerca de 48 horas para acontecer. E também as movimentações que têm estado a ser efetuadas na base das lajes. Que sinais são estes, professor? Primeiro, vamos à questão das lajes. As lajes é uma base portuguesa em que os norte-americanos têm facilidades de utilização no âmbito da NATO. E esta não é uma ação no âmbito da NATO. Então significa que os Estados Unidos tiveram de pedir ao governo português a autorização para a utilização da base das lajes, tal como tinha acontecido na guerra do Yom Kippur. Isto acontecerá sempre que os aviões norte-americanos
utilizem a base das Lajes para missões não no âmbito da NATO. E, portanto, percebemos claramente que Portugal disse que sim, que poderiam utilizar, mas não quis fazer perguntas sobre para onde é que iam aqueles aviões, para onde é que se dirigiam e porquê, precisamente porque percebeu que não valia a pena criar aqui um foco de conflito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a colocar uma força militar muito poderosa que pode sitiar claramente o Irão. Mas depois temos de perceber outro lado, é que o Irão começa hoje também exercícios militares em comum com quem? Com a Rússia. E isto significa o quê? Estão os dois a mostrar a bandeira. Por um lado, os Estados Unidos estão a colocar uma armada imensa que, como eu disse, podem sitiar o Irão e evitar, por exemplo, a saída do petróleo iraniano. Mas nós percebemos que já esta semana que o Irão fechou parcialmente o Estreito de Hormuz. Sabemos que vai hoje começar... E também que movimentos foram esses? Também indicadores de preparação para... Estão ambos os países a preparar-se e estão a mostrar a bandeira e a mostrar os apoios de que dispõem. A base das Lajes funciona como um ponto de reabastecimento para explicar os Estados Unidos a mostrar que, no caso de precisarem, os aliados dos Estados Unidos, e Portugal aliado dos Estados Unidos, lhe facilitarão, portanto, a missão. Mas repare, os países árabes já disseram que se houver um ataque contra o Irão, não querem que os seus países, as bases americanas nos seus países, sejam envolvidas. E é por isso que estão deslocados para ali um porta-aviões que já lá está e um outro que está a caminho. Mas o Irão responde, e responde como? Fazendo um fechamento parcial do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, mas também por onde passa muito do gás natural e, ao mesmo tempo, fazendo exercícios conjuntos navais com a Rússia. Isto prova o quê? Que ambos estão a preparar para o conflito na esperança de que ele não exista. Os militares já disseram a Donald Trump que até sábado estão preparados para entrar em ação. Só que há conselheiros de Donald Trump que também já lhe explicaram que uma ação, se não for cirúrgica, pode ter mais inconvenientes do que vantagens. E qual é o primeiro desses inconvenientes? Repare, quando houve o bombardeamento na Guerra dos 12 Dias, também havia negociações entre o Irão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos deram 2 semanas ao Irão. Antes das 2 semanas se esgotarem, atacaram o Irão. Mas Donald Trump disse: todo o sistema nuclear iraniano está destruído. Ora, nós sabemos, e os Estados Unidos também sabem, e a Mossad também sabe, e a CIA também sabe, que há 450 quilogramas de urânio enriquecido que estão desaparecidos. O Irão guardou 450 quilogramas de urânio enriquecido. Depois há um outro elemento. A Mossad tem explicado que há muitas instalações nucleares iranianas que são subterrâneas e não estão ainda declaradas. Portanto, o que acontece aqui é um jogo mais de sombras. E este jogo de sombras é muito perigoso para os dois lados. E o que a administração norte-americana, os conselheiros políticos, é um elemento, militares é outro elemento. E lhes estão a dizer isto pode ser o nosso novo Afeganistão e o nosso novo Vietnã. Não podemos pôr tropas no terreno, mas o nosso poderio não é suficiente para destruir provavelmente tudo. E depois há um dado curioso. Para fechar, professor. Mesmo para fecharmos, é isto. Repare, se ele disse que destruiu todo o poderio nuclear do Irão, então agora porque é que vai precisar de bombardear outra vez instalações nucleares do Irão? Essa é a grande dúvida, não é? É um discurso que não está de acordo com a posição, claro, que é sempre muito ufana de Donald Trump no seu narcisismo. Vamos aguardar. Eu penso que uma invasão total estará fora de causa, ou pelo menos será muito difícil. Uma intervenção cirúrgica é possível a qualquer momento. Provável. Professor, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado.